Nesse vídeo eu vou revelar para você o que me fez deixar de ser uma mulher rixosa. Você que me vê aqui tanto falando sobre ser uma mulher sábia, virtuosa, doce, amável, rixosa, não imagina que eu também já estive neste lugar. Sim, eu já estive neste lugar, nessa posição de ser uma mulher rixosa. E assim como a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. E sim, pouco a pouco, quando eu era essa mulher rixosa e tola, eu via o meu lar e o meu casamento sendo destruídos pouco a pouco. Só que o que você muitas vezes não percebe é que nós crescemos, nós viemos de um lugar onde nós convivemos muitas vezes com mulheres rixosas, mulheres tolas, amargas, feridas, como também há mulheres que cresceram em um lar diferente, onde havia ali mulheres sábias, mulheres amáveis, doces, pacientes. E quando eu falo sobre ser amável, ser doce, ser paciente, tem mulher que entende que isso é ser uma mulher bobinha, aquela mulher que é passada para trás, que sofre, que é permissiva. Pelo contrário, quando nós falamos que a mulher ela é amável, ela é paciente, ela é sábia, sábia já revela que ela sabe a identidade dela. Ela tem um posicionamento sábio, suas palavras são sábias, ainda assim sem deixar de ser amável, sem deixar de ser doce e paciente. Só que, do contrário, a mulher rixosa, ela é uma mulher amarga, ela é uma mulher tola. Eis aqui uma ex-mulher amarga, uma ex-mulher tola, uma ex-mulher rixosa. E eu digo ex, mas sabendo que se nós dermos ocasião à carne e ocasião ao maligno, nós podemos voltar para esse estado. Então, eu posso ainda me tornar essa mulher. Se eu deixar de cultivar as virtudes que eu tenho cultivado, o amor a Deus, o temor a Deus, o amor ao respeito ao meu marido, como também enfraquecer a minha identidade. Quando eu enfraqueço a minha identidade, eu corro o risco de voltar para lá. De ser uma mulher briguenta, de ser uma mulher reclamona, de ser uma mulher insatisfeita. E aqui eu vou falar com você quem eu era, quem é essa mulher rixosa que eu era, que grande parte das mulheres também são essa mulher rixosa, o que caracteriza essa mulher e como deixar de ser, como sair desse lugar, porque traz prejuízos inimagináveis. Sim, uma mulher rixosa, ela tem potencial de destruir o seu lar, de arruinar com a sua vida conjugal, sua vida emocional, espiritual, e era por esse caminho que eu estava trilhando. Então, a primeira atitude que eu tinha quando eu era uma mulher rixosa era que eu não conseguia ouvir o meu marido. Então, para que eu me tornasse uma mulher sábia e deixasse de ser rixosa, passasse a ser mais amável, mais doce, mais alegre, mais paciente, mais positiva, eu precisei passar a ouvir mais o meu marido. E como eu falei para você, muitas vezes nós crescemos nesse lugar e nesse ambiente onde nós assistimos a nossa mãe, as nossas avós, as nossas tias resistindo aos seus maridos, tratando-os com desonra, invalidando a palavra deles. E nós crescemos com esse exemplo, com esse espelho, com esse reflexo. E pouco a pouco a gente vai para o nosso casamento e começa também a fazer as mesmas coisas, a repetir esses hábitos inconscientes, esse padrão inconsciente que nos foi ensinado, que nos foi doutrinado. E quando a gente depara no casamento com essa situação, praticando isso na prática, a gente vê o desastre, o rastro de desastre que isso leva, que isso carrega. Por quê? Porque essa não é a dinâmica de um casamento saudável. Isso não constitui um casamento próspero, como um projeto de vida, um casamento que tem propósito, um casamento frutífero. E eu costumo dizer que o fruto não mente. Então, quando eu praticava isso, de resistir ao meu marido, não concordar com o que ele falava, resistir às suas ideias, não dar ouvidos ao que ele me falava, eu começava a colher frutos amargos. E pouco a pouco ele ia se distanciando de mim, eu também ia me distanciando dele, eu ia ficando reativa, ele ficava reativo comigo, ou seja, o orgulho brotou no nosso coração. O orgulho entrou no nosso meio. Mas quando eu entendi pela palavra de Deus que eu precisava, sim, ouvir as instruções do meu marido, como uma esposa amável, paciente, doce, sábia, não somente porque a gente tem aquela impressão que a esposa submissa ela precisa ouvir cegamente o seu marido. Não, é concordar. É eu buscar inclinar os meus ouvidos para ouvir o que ele está falando e compreender de todo o meu coração. Porque quando a gente fala sobre uma submissão cega, é onde um manda e o outro obedece. Você não tem direito de fala. Não, ser submissa não é isso. No casamento você tem direito de fala, você tem a liberdade para expressar também as suas opiniões, as suas observações, mas nós precisamos buscar a concordância com o marido.
ouvir aquilo que ele fala, respeitar aquilo que ele fala, porque ele também está numa função na qual Deus designou. Onde a Bíblia diz que esposas sejam submissas ao seu marido e marido amem as suas esposas. Mas é porque Deus colocou o marido nessa posição de orientador, de ser aquele que nos instrui. Então Deus sim dá sabedoria também ao marido para que ele instrua as nossas vidas, como também Deus dá sabedoria à esposa, porque ela é uma mulher sábia que edifica o seu lar, para que ela edifique o seu lar com sabedoria. Mas nem sempre nós vamos edificar falando, mas caladas pelo nosso próprio exemplo. Não deturpe essa palavra, e essa expressão, porque não significa que você precisa ficar calada porque você é opressa, porque você é oprimida, não. É pelo seu modo de agir. A Bíblia mesmo fala que, esposas, o comportamento piedoso de vocês, honroso de vocês, é o que vai convencer, é o que vai converter. E às vezes nós queremos fazer as coisas falando, mas muitas vezes nós vamos convencer mais agindo, fazendo, pelo próprio exemplo, pelo próprio comportamento. Então, o primeiro ajuste que eu precisei fazer é ceder os meus ouvidos para o meu marido. Tirar esse orgulho no meu coração que dizia que ele não pode mandar em mim. Eu não consigo obedecer as instruções dele, eu não consigo ouvir o meu marido, porque esse coração rebelde, ele fala sobre mim, o meu corpo, as minhas regras têm que ser do meu jeito. A síndrome de Eva também, né? Eu quero ser mais pra frente. Eu não quero depender de alguém, não quero ter que ouvir alguém. Então isso fala sobre orgulho e arrogância em nosso coração. E como eu fui abençoada, e como se não fosse dar ouvidos ao meu marido, eu não estaria aqui com você hoje. Não teria chegado aqui. Porque ele foi o meu incentivador, ele foi o meu orientador, ele foi o meu treinador. Ele me ajudou a despertar a identidade da mulher que sou hoje. Mas, se eu não tivesse dado ouvidos a ele, eu estaria presa na identidade quem eu achava que eu deveria ser, baseado nas experiências que eu tive com a minha família. Nas experiências de mulheres masculinas assumindo o trono do seu casamento e arruinando os seus casamentos. Então, se você não quer repetir esses mesmos erros, esses mesmos padrões, remova o orgulho do seu coração. Assuma uma postura, uma atitude de humildade para poder olhar para o seu marido e entender que ele é um homem, sim, usado por Deus. E para ser usado por Deus, ele não precisa ser perfeito. Ele não precisa ser santinho. Mas você precisa orar pela vida dele, para que Deus use a vida dele, assim como eu orei muitas vezes para que Deus usasse a vida do meu marido, para que ele falasse comigo, para que ele me direcionasse. E como eu tive orientação e como eu tive direcionamento fazendo isso. A segunda atitude que eu precisei mudar para que eu pudesse parar de ser uma mulher rixosa é literalmente parar de pensar só em mim. Aquela síndrome do egoísmo, né, do orgulhoso que só olha para si, só se preocupa consigo, com seus próprios interesses, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com o seu bem-estar. E quando nós nos tornamos uma só carne, nós temos outra metade na qual nós devemos nos preocupar. Provérbios fala que a mulher de Provérbios 31, esse padrão da mulher que nós precisamos ser, ela faz o bem ao seu marido todos os dias e não o mal. Então, quando eu me casei, eu precisei parar de pensar só em mim. Como também quando eu me vi dentro do casamento e me vi adotando essa postura da mulher rixosa, eu percebi que eu estava muito autocentrada, olhando apenas para o meu próprio umbigo. O quanto eu quero ser amado, o quanto eu quero ser servida, o quanto eu quero ser acariciado, o quanto eu quero receber e ter benefícios nessa relação, o quanto eu quero que ele me sirva. Uma postura de orgulho e de arrogância. Então eu precisei sair desse lugar. Precisei sair desse lugar e me lembrar que em Atos diz que é melhor dar do que receber. Maior é o que dá do que aquele que recebe. Mais feliz é aquele que serve. Então eu precisei olhar para o meu casamento e para essa postura que eu estava adotando dessa mulher rixosa e perceber que o meu coração estava poluído, contaminado por mim mesma. O meu olhar estava voltado apenas para mim. E quando eu voltava o meu olhar para o outro, isso acontecia, mas não era da forma correta. Era de uma forma de criticar, de apontar, de julgar, de dizer que ele que estava errado, ele que não me amava, ele que não gostava de mim, ele que não me tratava bem, ele que não me entendia. Então nunca era sobre mim, o erro que eu estava cometendo, mas sempre era sobre o erro que o outro estava cometendo. Isso me levava a ser uma mulher insatisfeita, porque eu já não conseguia ouvir ele. Agora eu já não conseguia também me colocar no lugar dele com empatia, com amor, com compreensão. Ou seja, eu estava numa relação onde eu me sentia mal, mas eu não me sentia mal por causa do outro, por causa de mim mesma. Porque eu não conseguia enxergar as pequenas bênçãos, as pequenas coisas, porque havia coisas boas acontecendo, ainda que coisas ruins também aconteçam, situações ruins, mas muitas vezes essas situações ruins que acontecem, que talvez acontecem na sua vida, que aconteciam na minha vida, eram frutos de coisas que eu mesma provocava.
da minha falta de dar ouvidos. Porque se eu não dou ouvido é porque eu não respeito, é porque eu não amo, é porque eu não honro. Depois pela minha postura soberba de pensar só em mim, no meu bem-estar, e deixando de pensar no bem-estar do outro. Ou seja, pouco a pouco eu ia arruinando a minha relação. E ia se tornando, sim, uma relação fria, uma relação desgastada. Então eu precisei olhar com olhos de amor também para o outro. Lembrando que a Bíblia me diz para amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a mim mesmo. E o meu próximo mora bem ao meu lado, né? Deita na minha cama, ou seja, era de fato ter um coração amoroso. Porque até então eu tinha um coração orgulhoso. E a Bíblia fala que o coração amoroso, ele não é egoísta. Ele não busca os próprios interesses. E como foi difícil deixar de buscar os meus próprios interesses. Porque eu estava fundada num padrão no qual eu achava que estava certo. Eu achava que aquela dinâmica estava correta, que só ele deveria me servir. Só ele deveria me amar. Só ele deveria querer estar comigo. Só eu deveria estar com a razão. E como era difícil em discussões que a gente tinha, dar o braço a torcer. E reconhecer que eu estava errada, porque o coração soberbo ele não reconhece. A mulher rixosa não reconhece quando está errada. Ela sempre justifica o seu erro. E eu era essa mulher, sempre justificando o meu erro. Até que eu precisei parar para reconhecer que eu sou muito pecadora. Eu sou muito errada e há muitos pontos em mim que precisam e que precisavam ser mudados e melhorados. Então, dessa forma, eu saí dessa posição, desse pedestal da mulher que só pensava em mim. Comecei a olhar para o outro com olhos de amor. E foi quando tudo, de fato, começou a mudar. E a terceira atitude, que também me levou a deixar de ser uma mulher rixosa, foi quando eu passei a enxergar as coisas boas. Coisas boas aconteciam à minha volta, mas eu achava que só coisas ruins aconteciam. Então, tudo aquilo que meu marido fazia de bom, muitas vezes eu achava que, é uma obrigação dele fazer, normal. E quando ele fazia alguma coisa de ruim, nossa, era uma tempestade em copo d'água. Ou seja, eu valorizava mais aquilo de ruim que acontecia, as pequenas diferenças do dia a dia, engrandecia isso, né? A toalha em cima da cama, as barbas cortadas em cima da pia ali, as pontinhas da barba, ou seja, sempre era um motivo de rixa. A mulher rixosa procura um motivinho de rixa o tempo todo, mas quando o outro acerta, ela não reconhece, ela não valida, ela não engrandece. Então eu parei de maximizar essas pequenas diferenças do dia a dia. Passei a ver o outro como humano, como meu semelhante, não uma pessoa perfeita. Porque às vezes eu me colocava nessa posição perfeita de que só eu sou perfeita. Só eu não erro. O outro, olha, nossa, ele é muito imperfeito, né? Tá longe demais de mim. Ele erra o tempo todo. Eu saí dessa posição, onde eu olhava os meus próprios erros, as minhas próprias faltas, as minhas faltas de virtudes, e começava a olhar para o outro com olhos de amor. Validando as virtudes do outro, validando os acertos do outro. E diante dos erros, encorajava. Diante dos erros, intercedia. Diante dos erros, acolhia como um ser humano que erra, como qualquer outro. Isso, pouco a pouco, ia nos unindo, quebrando a barreira que existia entre nós. Como também isso ia nos fortalecendo. Isso ia nos forjando para que nós pudéssemos começar a construir esse casamento e a nossa identidade fortalecida como indivíduo, como também como casal. A quarta atitude que me fez deixar de ser uma mulher rixosa foi quando eu comecei também, de fato, a me conhecer e a me amar, a gostar de mim. Porque a mulher rixosa, ela não gosta de si. E se ela não gosta de si, ela não gosta do outro. Porque a mulher rixosa, ela vive reclamando, ela vive vendo os defeitos do outro, ela só pensa em si. E esse pensar em si não é porque ela se ama muito. Pelo contrário, é porque ela não gosta de si, ela não vê virtudes dentro dela, ela não vê sentido na própria vida. Porque uma pessoa que tem a sua identidade fortalecida, que vê sentido na vida, ela não fica reclamando. Ela não fica de cara feia. Ela vive a vida contemplando, ela vive uma vida leve, ela vive uma vida feliz, ela é agraciada por Deus. E ela agradece pelas bênçãos de Deus. E perante os desafios do dia a dia, ela sabe que são só situações do dia a dia, dificuldades que vêm para fortalecê-la, para amadurecê-la, para poder prestar atenção no rumo da sua vida, para poder se alinhar com a vontade de Deus. Então, quando eu olhei para mim, eu percebi que eu era uma mulher infeliz. Mas eu era infeliz porque eu não sabia quem eu era. Porque a mulher rixosa, muitas vezes, ela tem esse temperamento, ela é tempestiva porque ela não sabe quem ela é. Porque a pessoa que sabe quem ela sabe que esse comportamento não é dela. É um comportamento carnal, mundano, como também hereditário. Talvez herdado da sua família ali, é uma herança, né, que ela herdou, um comportamento que ela herdou e que não é dela.
Então, quando eu olhei para mim, busquei o autoconhecimento, como também eu busquei identificar a mulher que Deus me chama para ser, eu vi que esse padrão não era coerente. Eu vi que as atitudes que eu tinha não estavam coerentes com a mulher que Deus me chamou para ser. Como também eu olhava para os frutos dessas atitudes que eu tinha e via que eram frutos destrutivos. E quando eu adotei um novo comportamento, passando a ser sábia, convicta da minha identidade, servindo, amando, honrando, respeitando, sendo uma parceira mesmo, uma só carne, o fruto não mentiu. Eu vi frutos, eu vi mudanças acontecendo. Vi e vejo todos os dias, porque todos os dias eu afio ainda mais essa mulher, eu afio ainda mais essa identidade da mulher que Deus me chama para ser. Por isso eu estou aqui, para forjar isso em você, para te conduzir por esse caminho, porque o fruto não mente. E se ele não mente na minha vida, ele não vai mentir na sua. E se é saboroso na minha, doce na minha, vai ser doce na sua, vai ser prazeroso na sua. Então por isso eu estou aqui, para te levar e te conduzir a esse caminho de autoconhecimento. Não só o autoconhecimento de si, porque é muito importante você ter o autoconhecimento de si, mas principalmente o conhecimento da mulher que Deus me chama para ser. Quem é a mulher que Deus me criou para ser? E por isso eu fundei a Escola para Esposas, para que você possa aprender de fato a ser esposa, porque eu não sabia. Ninguém nasce sabendo ser esposa. E muitas vezes o exemplo que a gente tem na nossa casa, na nossa parentela, é um exemplo do que não é ser esposa. E isso nos leva a cometer muitos erros, a abrir muitas feridas, destruir a nossa vida, a nossa identidade, a identidade do marido, a identidade dos filhos. Então o propósito da Escola para a Esposa é justamente despertar a sua identidade. Fazer você se tornar uma mulher segura de si, segura do seu valor, segura da mulher que Deus te chama para ser, porque só uma mulher segura de si, bem posicionada na sua identidade, vai ser capaz de edificar o seu lar, de se posicionar com o seu marido, de transformar a sua casa, de ajudar esse homem também a identificar a identidade dele para que juntos vocês possam viver um casamento frutífero, cumprindo a vontade de Deus aqui na terra, formando uma família que vive com propósito, que tem resultado, que dá frutos. Então eu precisei abrir mão de tudo aquilo que era herança que eu tinha carregado. A minha bagagem estava cheia de imagens, de padrões, de pessoas que eu achava que deveria ser, atitudes que deveria tomar, mas que o fruto não mentia, que estava me distanciando da mulher que Deus me chamou para ser, que estava produzindo um resultado errado, infeliz no meu casamento. Onde nós não tínhamos paz, nós não tínhamos resultado, nós não tínhamos propósito, não tínhamos unidade, era muita briga, era muita desavença, era muita ferida, era muito desgosto. E não é esse o propósito do casamento, não é esse. Por isso que eu trouxe para você esse vídeo para que você pudesse se identificar a partir dos meus erros também, para que você não venha mais cometê-los, assim como eu precisei tomar essa decisão um dia de me tornar uma nova mulher. Além da mentoria para esposas, você pode contratar também a minha mentoria individual, que é o meu acompanhamento, onde eu forjo em você a identidade da mulher que Deus te chama para ser, como também eu te levo a se tornar uma nova mulher, construindo uma nova vida, construindo um novo relacionamento, vivendo, desfrutando e usufruindo de novos frutos. Fez sentido para você esse vídeo? Eu espero que sim, espero que tenha contribuído na sua edificação. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!